povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo especial aqui no História com Zelota. Eu pedi, vocês atenderam, vocês sugeriram e eu estou trazendo aqui um tema para vocês de acordo com como eu prometi aí na sugestão, nos comentários aqui do canal. Então hoje falarei sobre os hindus. Chegamos aos 375 inscritos, já estou me perdendo aqui nas contas. 375 inscritos, então estou trazendo os hindus, um povo aí da Ásia, do Extremo Oriente, para que vocês possam conhecer um pouco mais a respeito das suas origens, da sua civilização, a religião, entre outros pontos aí muito interessantes sobre esse povo extremamente exótico, extraordinário e cheio aí de mistérios, somente e muitos deuses que eu vou falar aqui hoje. Mas antes, não esqueçam de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera, isso me ajuda demais, me incentiva muito a estar trazendo vídeo para vocês. E vocês que são novos aqui, sejam bem-vindos aqui. Eu trago vídeos sobre as civilizações do mundo antigo, tendo como meta principal aqui a saga romana, que eu estou falando de Roma desde a fundação, chegando ao Império, e estou falando de todos os imperadores, sem pular ninguém, dissecando um por um. E também aqui vocês me ajudam aí com sugestões, e quando chegam numa meta de inscritos, eu trago um vídeo especial como este. Nossa próxima meta agora é de 400 inscritos. Então chegando aos 400 inscritos estarei com um vídeo novo. Mas também me sigam lá no Instagram, @zelota, onde vocês podem ficar sabendo quando os vídeos estão saindo, caso no YouTube não notifique. Então se você chegou agora, se inscreve aí, dá um tapote nessa sineta. E também me segue lá no Instagram. Se você não tem Instagram, pode seguir pelo Facebook também, curtir minha página. Eu sempre deixo o link aí embaixo na descrição, beleza? Então vamos lá. Acho que eu já falei tudo que eu queria falar aqui na nossa introdução. E sempre todos os vídeos, assim, vídeos todas quartas e sábado, quartas às 19 horas, sábado às 13 horas, 2 vídeos por semana, sempre com a metodologia nada ortodoxa e trazendo aí muitas imagens. Então vamos lá, os hindus. Como foram que surgiram os hindus, os povos mais importantes da Ásia? Bom, a história dos hindus, na verdade, começa no ano 2000 anos antes de Cristo. E eles não se chamavam hindus, era um povo chamado Drávidas. E esse povo, eles ocupavam uma região da Índia chamada de Punjab. Punjab ou Punjab significa região dos 5 rios. Bom, vão ter algumas palavras aqui bem complicadas para poder falar aqui, né? Se eu errar a pronúncia, me perdoem, mas eu realmente não conheço essas palavras, só acho que são indianas, enfim, mas seguiremos. Então, no caso, essa região era próxima ao rio Indo, que é o principal rio dessa região onde os Drávidas estavam ocupando, a Punjab. E aí, assim como os arapeanos, que eram um outro povo que vivia no Paquistão, os Drávidas, eles conseguiram dominar ali o sistema de irrigação e também as cheias no rio Indo, fazendo um bom proveito dessas águas, desenvolvendo essas técnicas. Então o termo também hindu, ele vai significar o quê? O povo que vive do outro lado do rio, seria o rio Indo. Então é assim que eles eram chamados. As cidades Drávivas eram cidades bem organizadas, eram cidades com ruas largas, com casas de pedra e tinham até sistema de saneamento, hein? Imagina naquela época a tecnologia que os caras já conseguiram fazer. E aí tinha também o espaço para, obviamente, a agricultura, que era o seu principal ponto ali de comercial, né? Uma forma de fazer comércio com outros povos e através da agricultura. Então eles tinham esse comércio com povos vizinhos e viveram tranquilamente até o século 18 antes de Cristo. Aí vai surgir uma outra civilização que eram os arianos, e eles vão invadir a região dos 5 rios e vão dominar os Drávidas. Os Drávidas, eles eram um povo pacífico, era um povo que não se envolvia em combates, então eles não tinham
guerreiros, não tinham exército, não tinham como se defender, por isso acabaram sendo dominados facilmente aí pelos arianos. E não são aqueles mesmos que eu tenho falado lá na saga romana, é uma ramificação do cristianismo, não tem nada a ver com isso aqui é outra história. Então aí os povos, os hindus, vão ganhar esse termo, os Dradivas vão se tornar hindus após essa invasão aí dos arianos. E aí surge a civilização hindu depois dessa invasão. E aí os arianos eles vão controlar toda a região que eles haviam tomado. Eles vão controlar ela no campo militar, religioso e administrativo. E aí os Dádivas vão se tornar submissos dos arianos. Então a eles restava apenas duas opções: ou a escravidão ou fugir para o sul. Então, para legitimar essa ocupação, os arianos eles criaram um sistema de castas, onde cada pessoa nascia e morria, vivia a sua vida inteira dentro de uma classe. E esse sistema de casta ele vai ser criado a partir da religião, que são os deuses hindus, do hinduísmo, que eu vou falar um pouco mais adiante. Possivelmente vocês devem ter ouvido falar a respeito disso, das castas, a separação de classes da sociedade. Então, o indivíduo ele nascia e viveria sua vida inteira naquela classe, independente do que acontecesse. Se você nasce numa alta classe, na alta sociedade, mas ficasse pobre, continuaria sendo considerado daquela principal classe. E se uma pessoa da última classe se tornasse uma pessoa rica, bem-sucedida, ela jamais ascenderia na sociedade, permaneceria sendo considerada da mesma classe de onde ela nasceu, da sua classe de origem. Eu vou falar agora de cada uma dessas classes. Os arianos eles acreditavam que todos nasciam do corpo de Zeus, eu já falo de Zeus, cara, do deus Brahma. Esse Brahma, que é o mesmo nome do que você está pensando aí, aquela marca de cerveja, ele era o principal deus, a principal divindade do hinduísmo. Então cada parte do corpo desse deus seria referente a uma classe dessas classes sociais aí, que seriam essas castas. Então esse sistema de castas ele vai ser, já diziam que ele já era previsto nas Vedas, que eram as escrituras sagradas, mas os arianos já tornaram importante dentro desse sistema social das classes sociais. Então vou falar aqui sobre cada uma dessas castas. Bom, a primeira era dos Brahmanas, eu acho que é assim que pronuncia, Brahmanas. Os Brahmanas eles nasciam da cabeça do deus. Eles eram sacerdotes e os membros letrados. Era a casta mais importante. A segunda casta seriam os Kshatriyas. Esses eram guerreiros, então eram nascidos dos braços do deus. Então eles poderiam ser também políticos. Eles dividiam o poder com os Brahmanas. Os Kshatriyas eles cuidavam da parte bélica e também administrativa. Já os Brahmanas, esses aí ficavam responsáveis mais pelo âmbito espiritual, mais para a parte religiosa. Na sequência nós temos os Vaisyas, que eram comerciantes, artesãos, camponeses e outros trabalhadores comuns. Esses nasceram das pernas do deus Brahma. Depois nós temos os Sudras. Os Sudras eles eram os servos que serviam às castas superiores, todas essas anteriores que eu falei aqui. E esses nasceram dos pés do deus Brahma. E aí vem a última, que são os Párias. Os Párias eles surgiram do pó do pé do Brahma. Veja só a situação. Então eles eram marginalizados, eram considerados a ralé da sociedade hindu. Então esses aí
hoje em dia são chamados de Dalits. Teve até uma novela que passou na Globo há alguns anos atrás e tinha essa temática aí a respeito da Índia, e o personagem principal seria um Dalit. Então era a casta mais miserável aí da sociedade hindu. Então aconteceu o seguinte: existia uma forma do cara cair de classe. Como eu mencionei, mesmo que o cara ficasse pobre, ele não cairia de classe. Mas se houvesse outra situação de que, se uma pessoa de uma casta ela ofendesse alguém de uma casta superior a dela, ela cairia para a última casta, que seria o pária ou o Dalit. Aí viveria assim até a morte dela, mas não necessariamente que seus descendentes sofreriam a mesma punição, né? Como uma coisa que agora você, sua família e seus descendentes haviam sido banidos também. Bom, então as estruturas dessas cidades dádivas, elas foram mantidas até mesmo por conta dessa divisão do sistema de castas que acontecia na Índia. Então não houve nenhum tipo de desenvolvimento nas cidades da Índia. Então a sociedade hindu, ela vai permanecer entrelaçada à sua religião até os dias de hoje, assim como os árabes. Então foi feita uma constituição no ano de 1950 proibindo o sistema de castas, mas esse sistema permanece até os dias de hoje. É uma tradição já aí milenar, né? E aí os hindus, eles não se limitam apenas à Índia. Você pode encontrar os hindus, ou chamados hindus, também os povos que vivem além das fronteiras da Índia, que seriam no Paquistão, no Nepal, Singapura, Bangladesh e Sri Lanka, entre outros países asiáticos. Todos os lugares você pode encontrar aí os hindus. Agora, com relação à religião deles. A religião dos hindus era uma religião politeísta, mas existiam os três principais deuses, que eram o deus Brahma, que era o deus criador, responsável pela alma universal. Existia Vishnu, que era a entidade preservadora da criação, ou seja, ela preservava a criação do deus Brahma. E temos a deusa Shiva, ou talvez não podemos dizer como a deusa, porque eles seriam, não teriam um gênero definido. Essa entidade seria a entidade destruidora. Então ela destruía o que Brahma havia construído. Então ela era a personalidade, a divindade do mal. Existiam as Vedas, que eram os textos sagrados que contavam toda essa história da mitologia hindu. Além também de Tantras, Puranas, Agamas, agora mais difícil de pronunciar, Bhagavad Gita, e seriam aí todos esses textos escritos em sânscrito, que também são muito importantes para o hinduísmo. Então existem Vedas que foram encontradas datadas de 4.000 anos antes de Cristo, e elas foram adotadas pelos arianos, que foi o povo invasor. Apesar de ter sido invasor, eles incorporaram até eles essa religião hindu. Então essas Vedas, nessas escrituras sagradas, elas contêm as verdades eternas reveladas pelos deuses e a ordem, que é chamada de Dharma, que rege os seres e as coisas. Também existiam os avatares. Esses avatares, eles eram incorporados às personalidades dos deuses supremos, aqueles três que eu já mencionei. Então existiam mais de 300.000 divindades diferentes. Então é um exagero de deuses. Então esses deuses vão ser adaptados à realidade cultural de cada praticante. Vai dependendo, esse avatar, ele vai depender da região de onde essas pessoas estão. Então eles mudam, por isso que tem tantos avatares. Então os hindus, eles também
se caracterizaram como construtores de grandes templos. Existem templos fantásticos espalhados pela Ásia. Mas existe um que todo mundo acha que é um templo, mas não é um templo, que é o Taj Mahal, uma das mais famosas construções da Índia. Na verdade, o Taj Mahal é um mausoléu, né, que foi construído pelo rei Shah Jahan em homenagem à sua esposa que havia falecido, a rainha Mumtaz Mahal. Então era uma homenagem ao amor. Por isso que ele foi feito, inclusive tinha uma forma em que quando a luz do sol batia, então a cor meio salmão ficava meio roseada. Enfim, vocês conhecem aí o Taj Mahal. Quem que não conhece o Taj Mahal, né? Eu nunca fui lá, né? Mas eu já vi as fotos aí, vídeos, enfim. O Buda, esse também é um ser místico muito interessante na história do hinduísmo. E vai ser o criador do budismo, né? Que é o Buda Siddhartha Gautama. Ele era um príncipe extremamente rico, inclusive tinha um casamento marcado. E aí no século V a.C., ele renunciou a toda a sua riqueza, a sua vida, abandonou a sua família, a contragosto do pai, pelo desespero da mãe, e saiu em busca de uma vida dedicada ao espiritualismo, à espiritualidade. Então ele começa a conseguir vários seguidores, e aí dizem os seguidores dele que ele conseguiu chegar até a se iluminar. Depois de tanta meditação, tanta concentração, ele conseguiu elevar o poder do seu espírito ao ponto de se iluminar. E aí ele é também chamado de o iluminado ou o despertado. Então por isso que você tem o budismo em várias outras regiões na Ásia, inclusive até no Japão, com algumas diferenças com relação ao budismo hindu, mas você encontra esse hinduísmo aí por toda a Ásia. Então o budismo ele é considerado aí uma ramificação do hinduísmo. O Buda ele consegue esse despertar dele aos 35 anos de idade, e ele viajou por toda a Ásia pregando seus ensinamentos de forma oral. Mas esses ensinamentos vão ser escritos apenas 400 anos após a sua morte e serão compilados através da forma escrita. E aí o hinduísmo ele engloba vários povos e culturas diferentes em torno de uma crença comum. Então existe essa semelhança que o cristianismo tem com o hinduísmo, né? Comparando os dois, porque o cristianismo é mais recente do que o hinduísmo. Então você tem uma religião, são povos de culturas e costumes diferentes, mas que cultuam essa mesma religião. E o hinduísmo ela é a terceira religião que tem mais seguidores no mundo. Nos séculos seguintes, os hindus, que eram essa mistura entre os arianos com os Drávidas, eles viveram em relativa paz. Mas existiam apenas alguns conflitos internos ou alguns povos vizinhos que iam por ali pelaquela região. As montanhas do Himalaia, elas protegiam, né, dificultavam a chegada de outros povos para tentar invadir ali a região da Índia. Então os hindus eles vão se tornar aí grandes comerciantes, assim como os Drávidas já eram, né? Só que aí chega o século XV e os europeus descobrem os caminhos para a Índia. E aí descobrem as especiarias, os produtos que os hindus faziam e começam a fazer comércio. Passam a fazer comércio com os hindus, fazendo rotas marítimas durante a época da expansão ultramarítima europeia, os portugueses, os espanhóis, entre outros europeus, como os ingleses, né, que vão chegar aqui também. E aí eles vão fazer esse comércio, né? As coisas que vinham da Índia eram coisas fantásticas, como temperos, tintas, tinha muita coisa que produtos, diversos produtos que os hindus produziam e que os europeus achavam aquilo tudo fantástico, eram coisas que eles não tinham na Europa. Até porque a gente estava vindo ali do final da Idade Média
no século XV, estamos entrando na Idade Moderna aqui nesse período aqui da história, e a Idade Média na Europa foi a Idade das Trevas, né? Nada foi produzido, nada foi feito, tudo que tinha sido construído na história antiga, que é o período em que eu abordo aqui no canal, tudo aquilo foi deixado de lado, né? E só vai ressurgir com o Iluminismo. E aí nos séculos seguintes teremos o surgimento da industrialização na Inglaterra. Então vai acontecer essa aproximação ainda maior entre os europeus e os hindus. Só com isso a Índia vai acabar se tornando uma colônia britânica. E vai se tornar colônia britânica até o meio do século XX, quando vai surgir mais uma figura histórica hindu chamado Mahatma Gandhi. E o Mahatma Gandhi foi o cara que desafiou os ingleses, conseguiu levantar o povo hindu, os indianos, contra os ingleses para lutar pela sua independência, mas sem levantar uma arma. Então era um homem de paz, muita sabedoria, muita filosofia. Então vocês com certeza devem conhecer a história aí do Mahatma Gandhi. Não vou falar mais sobre ele porque aí merecia um vídeo sobre ele, né? O cara merece. Então ele conquista aí essa independência da Índia. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Esse é mais um vídeo especial que vocês me ajudaram a trazer aqui essa temática para o canal, as civilizações do Extremo Oriente. Então estarei trazendo mais uma civilização assim que chegarmos na nossa próxima meta de 400 inscritos. Retornarei na quarta-feira, trazendo a sequência da saga romana com o fim da dinastia de Constantino, a dinastia constantiniana. Até quarta-feira, um abraço, Zelota. Falou, pessoal.